Fala, meus manos, minhas manas, bem-vindo mais uma vez ao canal onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre um monte de coisa, como a gente já falou no primeiro vídeo. Seguinte, o que eu queria conversar hoje com vocês? Estava assistindo um podcast americano do Jefferson Fischer. O cara é muito bom, ele tem uma didática fabulosa e ele cunhou uma frase que eu achei extraordinária. A frase que ele cunhou é: você é o que você fala. Vou repetir. Você é o que você fala. Trazendo isso para o meu mundo, trazendo isso um pouquinho para as coisas que estão ao meu redor. Para quem não sabe, eu fui uma criança extremamente tímida. Eu era totalmente introspectivo. Eu era aquele nerd, o típico nerd gordinho, que não conseguia falar. E hoje, uma das maiores qualidades que as pessoas acabam me elogiando é justamente a maneira que eu tenho de me comunicar, de falar, de me expressar. Seja com um cliente, seja com um colaborador, enfim, seja falando para uma plateia. E eu fiquei imaginando, eu lembro que isso foi uma jornada para mim. Isso foi uma jornada. Não foi da noite para o dia que eu venci meus medos e sendo bem transparente. Até hoje eu tenho medo de falar em público. Até hoje eu tenho medo de me expor. Por quê? Porque isso é algo inerente ao ser humano. A gente, nós temos medo de se expor e de imaginar o que o outro está pensando da gente. E quando a gente fica com esse medo cravado, a gente não consegue falar. E eu acabei desenvolvendo algumas técnicas de comunicação que funcionaram para mim e que eu imagino que acaba funcionando para a maioria das pessoas. É isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Qual é a primeira técnica que eu uso e que eu acho que faz muito sentido para a gente? Primeira coisa, respira. Calma. Assim como é difícil para você, é difícil para outra pessoa também ouvir. E se a outra pessoa, se você não conseguir que a outra pessoa preste atenção em você, a culpa não está em você. A culpa pode estar na outra pessoa, que está desinteressada do assunto. Então, a primeira técnica é respira. A culpa do mundo, ela não está sobre seus ombros quando você for falar alguma coisa. Não está. Então, acho que esse é o primeiro aprendizado. Calma. Tenha calma. Segundo ponto, que é muito importante, você precisa dominar o assunto que você vai falar. Também não adianta você querer fazer uma palestra sobre odontologia se você é formado, como no meu caso, em matemática. Eu não vou saber explicar tecnicamente para um dentista nada sobre odontologia. Mas eu posso falar para um dentista como ele pode gerir a sua clínica. Por quê? Porque eu tenho anos de experiência em gestão. Gestão de empresas, gestão de gente, gestão financeira. Então eu vou falar sobre aquilo que eu domino. Então, a segunda técnica é: nunca suba num palco para falar de algo que você não sabe. Realmente isso dá medo. Mas você precisa se aprimorar. Então, se você precisa falar sobre alguma coisa que você ainda não domina, domine antes. Gaste tempo. Invista tempo estudando. Terceira técnica que funciona para mim e que eu acho que vai ajudar a funcionar para você, e é muito louco isso, onde você coloca as mãos. Já vieram reclamar comigo que eu gesticulo muito numa entrevista que eu estava dando para alguma rede, se não me engano, para Bandeirantes.
acho que é isso, para a Band. A gente estava num evento e a repórter falando comigo e eu gesticulando, usando as mãos. Mas por quê? Porque mexer minhas mãos me dá conforto, me traz poder. Tenho sangue italiano nas veias. E é importante você saber onde você vai colocar sua mão. Porque tem gente que fica com a mão boba, coloca no bolso, segura uma caneta. Não importa. Você precisa estar confortável quando você está falando. Então, para mim, por exemplo, é muito prático eu gesticular, eu gosto. E faz você não olhar só para mim, faz você olhar para minhas mãos também. E eu estou gesticulando, estou falando. Enfim, coisas que funcionaram para mim. Esse é o vídeo 1. Eu quero falar um pouquinho de outras coisas que funcionaram também comigo. Eu vou falando ao longo dos próximos vídeos. Continue aqui no canal, se inscreva, clique no sininho e vamos embora falar sobre como a gente fala. Porque eu gostei dessa frase. Você é o que você fala. Abraço. Beijos.